a mais um podcast do Essa Pode, gravado aqui no Flamengo, nosso novo, mas não tão novo estúdio. Eu e Romina. E aí, Romina? E aí, Lu, animada para hoje? Sempre. Agora vamos dar um recadinho para esse pessoal aí, para quem segue a gente, para se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal. Lá porque no YouTube. A gente tem quase 1000 visualizações e 100 e pouquinhos inscritos, gente. Não custa nada apertar o botãozinho lá, não custa, por enquanto. Porque quando a gente chegar aos 10 mil, eu vou começar a cobrar. É isso. É isso, gente. Segue lá pra gente poder continuar levando esse conteúdo para vocês. E também temos que levar o recadinho, falar sobre a nossa loja, que esse estúdio aqui não é só um estúdio, metade não, mais da metade é uma loja multimarcas, colaborativa. Nós temos aqui a Beleza Feminina, a Zerk, Romina Acessórios, Gastadeira, Terra Vitória, Pedras das Oliveiras. Pedras das Oliveiras, que entrou ontem, né? Começou ontem aí com a gente. Então, nosso time que está crescendo cada vez mais. Nosso a loja time tá feminino. cheia de coisa. Exatamente. Cheia de coisa bacana para vocês virem aqui, conhecer, comprar. E apoiar as empreendedoras, claro. né, Lu? Que todo mundo fala tanto disso, né? De apoiar a empreendedora. E a Exatamente, gente não... porque quando é um famosinho aí que abre uma loja, vai lá comprar rapidinho, segue, faz Isso tudo, aí. enfim. Nós somos anônimas ainda. Mas é isso que a gente pede pra vocês. Mais ou menos, tá? O pessoal do bairro já tá falando lá Romina, lá Lu, mais ou menos, tá, gente? Às vezes a gente é reconhecida na rua. Daqui a pouco a gente tá dando autógrafo. É isso aí. Venham conhecer na rua Fernando Osório 3, sala 201. E hoje nós temos uma convidada aqui muito especial, todas são maravilhosas. Estamos aqui com a doutora Cris Campelo, endocrinologista. Bem-vinda! Boa tarde, meninas! Só aproveitando o gancho do que elas falaram, passei, já peguei minha pulseirinha aqui com a ametista, que é minha pedra. Exatamente. Elas são tão espertas que elas botam aqui no final. Então, para você chegar aqui no Essa Pode, a gente já vai passando. E é impossível, que as coisas são lindas. Toda vez que eu venho, eu faço questão de apoiar. Isso aí, maravilhosa. Isso aí. As pedras, a gente tá aprendendo ainda, mas as pedras têm um poder danado. Tem um poder danado. Japamalas ali maravilhosas. Gente, a natureza tem muito poder. A gente tem que aproveitar isso. E é a primeira vez que a gente está trazendo uma endocrinologista aqui. Bom, é a primeira vez, porque assim, é um assunto que gera muitas dúvidas, né? Muitas coisas acontecem. São as muitos pessoas, tópicos. Muitos tópicos, mas a gente pode começar perguntando como é que surgiu isso aí. Me conta um pouquinho de sua história. Já nasceu endócrino? Já nasceu endócrino? Eu posso dizer que eu já nasci quase médica, né? Porque eu cresci respirando medicina. Meu pai era médico. Então família. Desde pequenininho. Meu pai era ortopedista, na verdade, cirurgião. Só que eu, a vida inteira em hospital, em consultório, respirando medicina. E ele foi um dos meus mentores. Porque, assim, aquela medicina com muita ética, com muito amor ao próximo, com muita doação, com muito estudo, muita dedicação. Então, assim, para mim foi uma ótima escola. E aí, quando começou a época de adolescência, comecei a ter aquelas questões, ainda mais menina, né? De TPM, de questões com o corpo, de engordar e tudo. E aí, espinha, acne, mais a questão do peso, assim. E aí, eu sempre quis ser médica, né? Que isso é uma coisa inata da pessoa. Eu só não queria ser cirurgiã ortopédica como meu pai. Mas eu aproveitava todo aquele universo da medicina, mas não para ser cirurgiã. E aí eu fui vendo na adolescência que eu queria ajudar as pessoas para que ninguém passasse por aquilo que eu passei. De ficar com questões... Eu tive momentos... Vários momentos, assim, delicados, né? O primeiro deles foi na adolescência, o segundo foi no pós-parto, e no terceiro foi recentemente, perto do climatério, que também é um momento bem delicado na vida da mulher. Estou chegando lá. Estou lá. Então, assim, respiro medicina desde sempre. Só que é uma medicina raiz, né? A minha medicina é aquela medicina que a gente realmente atende gerações, famílias inteiras e tudo. E eu cresci com esse exemplo. Eu vou dizer que é um exemplo que está um pouco em escassez hoje em dia, mas ainda existe. Não, ainda existe, com certeza, mas é difícil. Verdade. Acho que os mais novos aí tá muito
Para você ter uma ideia, o meu pai, como ortopedista, o paciente já chegava com a ressonância. Ele falava, não quero ver sua ressonância. Aliás, eu nem vou encostar na sua ressonância. Deitava o paciente, examinava o paciente, perguntava, via, sua ressonância vai dar isso, 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 isso. Às vezes ele nem precisava e o paciente já chega com a ressonância. O que não quer dizer, porque a gente tem que utilizar a base da medicina raiz, né, daquela medicina tradicional de sempre e usar, sim, a tecnologia a nosso favor, a inteligência artificial, as mídias, mas precisa de um equilíbrio, né? Sim, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente tem que aí ter um equilíbrio. O que a gente vê muito é um movimento muito, assim, de mídias, da vida glamurosa do médico, de uma vida que é quase um reality show. E isso, né, assim, não é muito, pelo menos a minha filosofia de vida na medicina. Entendi. E me fala, você estava falando lá da adolescência, foi na adolescência, então, que surgiu isso? De você pensar em endocrinologia, que você falou que sempre queria ser médica. Quis ser médica, mas a endocrinologia foi assim, não, eu tive essas questões na adolescência, de autoimagem, de ganho de peso e tudo, mas nunca fui, assim, uma adolescência obesa, mas eu sentia, né? Sim. É a questão, mas... eu sempre quis ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei. Ai, que legal. Mas na época você não devia saber qual Na faculdade, assim, a gente fica meio tentada. Eu gostava muito de pediatria, eu gostava de psiquiatria, gostava de dermatologia. Tudo isso ajuda as pessoas. Dermatologia, gostava muito. E aí fiquei um pouco na dúvida na faculdade, mas aí no final, assim, acabou voltando para essa parte, endócrino, né, que a gente fala. A primeira intuição que eu tive seria endocrinologia e depois tive outras paqueras, outros namorinhos, assim, para ver se tinha outras coisas, mas acabei firmando na endocrinologia mesmo. E é bem vasto, né? Porque você vê hormônios... Tem bebê que nasce com hipotireoidismo neonatal, pacientes que nascem com diabetes tipo 1, aí a gente vai pegando os setênios, até os 7 anos, tem a questão do crescimento, o desenvolvimento até 14, adolescência, 21, a maioridade, o corpo está formado, a questão do sistema nervoso central também, aí 28 já começam as questões de maternidade de 28 até 35, hoje em dia está todo mundo congelando o óvulo, né? Adiando um pouco isso. E aí 40 já começam as oscilações hormonais, e aí vem climatério, menopausa, e isso tudo, você vê que é uma especialidade que a gente pode pegar desde o nascimento até o último dia de vida da pessoa. O endocrinologista pode estar presente na vida da pessoa. E, assim, é muito importante você falar sobre isso, porque não é todo mundo que entende, né? Que sabe, para que serve, exatamente. O que é. Porque, assim, a gente está falando aqui também com pessoas que não sabem, né? Vou te dar um exemplo muito bobinho que aconteceu comigo há uns dias atrás, que a gente encaixa nisso. Sim. Sobre a questão, né? Meu marido, enfim, a gente queria ver o Ozempic, não sei o quê. Aí eu pensei que era com nutricionista. Imagina. Olha isso. Então, assim, como é importante você estar aqui hoje para falar com a gente sobre a endocrinologia, do que é, o que você mexe, né? Quais são os hormônios. Porque, assim, pra mim, na minha cabeça de endocrinologista, eu sempre procurei quando eu estava gorda. Exatamente. Esse por causa da tireoide. Cada um pessoas... Mas, então, também, você engordar muito, a primeira coisa que pede é T4, T3, né? Você tem problema... Aí eu fico rezando, eu tenho problema de tireoide. Não, é só comida. É comida. Pois é, gente. Só assim, vamos botar aí que diabetes, disfunções da tireoide, emagrecimento, digamos, é que as pessoas associam o endocrinologista a essas 3 coisas. Exatamente. Só que é muito além disso, né? Então mas, assim, essas são questões que são mais comuns no nosso dia a dia, no consultório. A questão de peso, hoje em dia tem pessoas querendo ganhar massa muscular, querem até ganhar peso, porque a medicina é uma ciência das verdades transitórias, né? Antigamente era lindo a pessoa ser aquela magreza, aquela pessoa era aquele... É verdade. Né? Tipo assim, um poste. Tipo, era o que era bonito. Depois ficou bonito as mulheres musculosas, um padrão mais americano, com mamas bem proeminentes. Hoje em dia... Todo mundo colocava silicone. Hoje em dia as pessoas querem ficar sequinhas e tá tendo um movimento imenso de exclusão de prótese, né? Tem muita gente tirando a prótese. Muita gente tirando. São verdades transitórias, né? E aí, onde é que fica o médico nisso? A gente tem que estar sempre acompanhando, mas sempre prezando pela saúde e pela qualidade de vida dos pacientes.
Porque hoje em dia é muita informação, né? Muita. Então as pessoas às vezes se perdem muito nessa internet, aí fala uma coisa, aí vem alguém e fala, não, tem que fazer isso que tem que fazer. E não sabe que quando procura um endócrino, lá você vai explicar tudo direitinho. Gente, isso é um alerta até que eu tenho que Isso dar a aí, vocês. eu queria que você desse esse A alerta, porque a questão, internet eu não sou é... super a favor de mídias, de inteligência Aham. artificial, de tudo que está ao nosso favor, mas tem que tomar cuidado com o sensacionalismo, né? Porque hoje em dia você bota lá emagrecimento. Não vou falar que nome comercial dos medicamentos, mas tal remédio. No Google, até o chat GPT tem. Mas não é assim, gente. Não pode ser isso. É porque não, Vocês... o remédio não serve para... Às vezes serve para um, não serve para o outro. E não serve Todos pro esses outro. medicamentos, principalmente os mais modernos, são medicamentos multifuncionais. Eles, quando o médico opta, tem que ser prescrito por médico primeiro, não dá nem para, né? Viu, gente? É por importante, médico. tá? Essa E aí informação. o médico, quando ele opta por prescrever esses medicamentos mais modernos, a gente tem que avaliar risco cardiovascular do paciente, perfil lipídico, ver todos os outros hormônios, ver em que fase estágio hormonal do paciente, ver saúde óssea. Tudo, né? Tudo para poder escolher o melhor tratamento para aquele paciente, né? Então não dá assim, as mídias sociais hoje em dia tá colocando tudo de um jeito que não tá legal, tá sensacionalista, o adolescente às vezes propaganda vê aquilo, enganosa, né? entendeu? Coisa que é muito Emagreça muito em fácil. 5 dias, gente. Gente, é uma coisa assim, é assustadora. É surreal, porque a pessoa tem que fazer um exame de sangue, não tem? Tem que fazer. Mas olha, a pessoa tem que ter um pouquinho de juízo crítico também, né? Sim. A pessoa lê, vê um negócio e aí toma aquilo como verdade. Você tem que ter o seu médico, você tem que ter o seu médico de confiança. Isso. Eu ouço as minhas pacientes chegam, olha aqui, trouxe uma lista de coisas que eu vi na internet. Aí eu digo, isso sim, isso não, isso talvez, isso de jeito nenhum. Isso eu tô com vergonha alheia do que você está me perguntando. Isso aqui, beleza, isso aqui eu não sei, eu vou estudar. Porque médico não sabe, ninguém sabe tudo. Sim, ninguém sabe tudo, né? Então, assim, tem coisas que elas me perguntam que eu falo, olha, essa aqui eu não vou poder te responder agora. Eu vou dar uma pesquisada. Então, assim, a gente tem que estar aberto também, mas tem que peneirar, assim, bastante, né? E aí, é isso que está acontecendo. As pessoas estão muito, muito sugestionáveis. Mas, por exemplo, o Ozempic não precisa de receita. Pois é, isso é um movimento. A pessoa olha pra você e mas fala, isso é um perigo, como você né, Cris? emagreceu como? Eu tomei Ozempic. Tá, mas precisa de receita? Primeira coisa que eu pergunto, não. Então, aí entra numa discussão assim. Perder peso, a pessoa quer perder peso ou tem um desejo social de emagrecer para poder entrar num padrão imposto pela sociedade. Eu tomei um Ozempic porque minhas taxas estavam quase diabéticas. Tá. Então, já que você mencionou esse... Não é tão diabética quase, tá? Bem para baixo. Ele é mencionado em tudo, né? Já que você mencionou esse, é o seguinte, para poder prescrever, ele é uma ótima opção, só que aí você está tratando um paciente obeso. O que você tem que ver no paciente obeso? Você tem que ver neurotransmissor, como é que está a questão de dopamina, serotonina dele. Você tem que ver função cardíaca, até para prescrever um exercício, se ele tem reserva cardíaca, fração de ejeção, você tem que ver perfil hepático dele, se ele tem gordura no fígado, doença hepatometabólica associada ao excesso de peso ou não. Você tem que ver a função renal, porque tem determinados medicamentos que também têm eliminação renal, que ele pode se favorecer mais ou menos. Aí você tem que ver gordura visceral, aí você tem que ver circunferência abdominal, calcular o risco cardiovascular do paciente, entender o estilo de vida dele, modular estresse, sono, ver o perfil hormonal, ver tireoide e ver que fase hormonal, no seu caso, se você está menopausa, climatério, e ver só para completar o osso. Fora outras coisas que surgem no meio do caminho. Então, assim... Eu vi, olha, 90% do que você falou aí, eu vi, tá? Viu? Então, que bom. Então, o seu Sim, médico... molecular, esse é o médico... É, tô corpo só que aí você está com 7 médicos. Não, é porque aí cada um pediu uma coisinha, ó. Cada um pede uma coisa. Ortomolecular, endocrinologista e ginecologia. Então, levando o seu caso aqui como exemplo, o que uma mulher na sua idade precisa, assim, impreterivelmente? Uma boa ginecologista, um bom cardio e um bom endócrino. Esses três, assim, é a tríade da mulher 45 mais. Né? Se for homem, 45 mais. Um bom endocrinologista, um bom cardiologista e um excelente urologista que veja a saúde masculina também. Porque certas coisas a gente, como endócrino,
Por exemplo, eu tenho homens que não têm urologista. Mas, assim, às vezes a gente tem que palpar testículo, examinar gônadas. Então, assim, é uma situação um pouco sensível. Então, dependendo do paciente, quando é um paciente antigo, mais aberto, mais tranquilo, ok. Mas tem outros que são mais reservados, que não querem falar sobre determinados assuntos. Até porque alguns mentem um pouquinho, né? São todos, assim, super viris, nunca falham, tudo acontece. Querem ter a testosterona de um homem de 18 anos. Então, assim, às vezes eles não são muito, então, às vezes precisa de um profissional para ver a mas saúde masculina. Mas o exame de sangue também vai mostrar isso, como é que tá lá, mas assim, eles acham que enganam a gente. E aí, assim, aí é que mora o perigo. Aí você pede lá, aí chega lá com o exame de sangue, doutora, aí você, olha, não era bem isso que você estava falando. Pois é, mas aí tem a mulher que acompanha, que eu atendo muito famílias, né? Então, por exemplo, a mulher leva o marido. É muito legal. Aí eu gosto de atender separado, senão vira terapia familiar, vira ali, você pergunta uma coisa, um diz sim, o outro diz não. Aí começa a briga. Aonde que tá? Então, assim, aí às vezes, aí eles entram separados, aí ele fala, não, eu falei, como tá a vida sexual? Eu acho que essa questão da sexualidade é um tabu para muitas mulheres, principalmente, e tem que ser abordado, e eu abordo muito isso. Inclusive, estimulo o autoconhecimento, dou várias dicas e tudo. Aí o marido fala, não, tô ótimo, você não tá nem tendo nenhum problema, já que você tá com uma idade... questões de manutenção de ereção, relações satisfatórias. Aí a gente faz algumas perguntas. Não, doutora, ótimo, nunca tive tão bem. Mulher. Ótimo. Aí entra a mulher. Não tem nenhum problema. Aí você vai perguntar para a mulher, doutora, o quê? Você não tem noção o que eu peno na mão desse homem. Então, assim, às vezes eles não ficam confortáveis. Não, é verdade. E aí eu tenho um profissional, eu tenho, na verdade, a mulher um time. fala mais sobre isso, eu tenho, né? Eu tenho um time. Clínica, você não é sozinha, não é um consultório, é uma clínica. Não, lá é uma clínica, agora de menor porte, mas eu tenho muitos parceiros que trabalham alinhados comigo, né? Então, não necessariamente no mesmo espaço físico. Então, tem as pessoas certas que eu aciono quando necessário. Normalmente, eu dou conta de quase tudo. Mas aí eu tenho parcerias, assim, porque, né, cada fase da vida, às vezes a pessoa precisa... Mas essa questão da sexualidade com as minhas mulheres, eu gosto de abordar bastante. Sim. Por 2 motivos. Tem mulheres que são muito reprimidas e a gente tem que estimular o autoconhecimento e tudo. E tem outras muito empoderadas. Então, é um empoderamento que a mulher fica com o masculino dela tão desenvolvido que elas esquecem de cultuar o feminino, né? Se a gente vê que na própria natureza é o macho que faz todo aquele galanteio com a fêmea, as mulheres estão agora tendo comportamento, não, porque eu sou empoderada, eu posso, eu faço o que eu quero. Se eu quero, eu vou lá. Eu resgato nessas mulheres o feminino delas. Peraí, né? Como é que é o desponderamento? Eu passei por essa fase. Então, eu tô desempoderando muitas pacientes, desempoderando, mas assim, tem que baixar a bola, porque somos mulheres, gostamos de receber flores, pelo menos eu. Gostamos de que alguém, de não carinho. Todo dia, né? Que aí mas assim, abrir a porta do carro, um galanteio, uma gentileza. Ainda sempre eu primeiro, época eu do que o homem tem que pagar. Não que você não possa pagar, mas o homem tem que cortejar. No reino animal é assim, por que agora a gente vai querer dar conta de tudo? Deixa cada um cumprir seu papel, né? Sim, exatamente. Eu era assim, não preciso de você pra nada. Pois é. Até o dia que ele foi embora. Pois é. Aí, tá vendo? Não voltou, graças a Deus. Mas aí você faz esse trabalho também com essas mulheres empoderadas para elas responder. Como é que é a palavra? Sim, fala, na você verdade, falou. Eu não gosto muito da palavra empoderamento. A gente também não. A gente também não. Verdade, mas nada contra, tá, gente? É porque nada a gente contra, mas é que virou muito clichê, né? Não usa, a gente não clichê. usa aqui. Exatamente. Na verdade, eu olho para aquela mulher como um organismo com infinitas possibilidades e eu tento ver ali onde é o ponto de dor dela, onde é a zona crítica e aonde eu posso ajudar ela como médica, né? Claro, fazendo toda a questão da anamnese, exame físico, exames complementares, toda a questão tradicional, mas eu tento dar um olhar mais humanizado para aquele indivíduo, vendo onde é que eu posso curar ela além do físico, no mental. Aquela mulher empoderada que chega lá. Não, ela pode ser empoderada ou não ser empoderada. Tem esse olhar para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Para toda pessoa que eu entro ali, eu faço eu dou uma escaneada, assim, energética na pessoa para sentir aonde é o ponto crítico ali, além do que fez. Se eu chegar lá, você vai me dar um Rivotril logo. Porque... Nada. Brincando. Além do ponto, porque a pessoa vai ao médico, né? É engraçado isso. Eles chegam lá com o exame...
Ah, eu trouxe aqui meu exame porque o meu exame de tireoide tá alterado. Eu só vou pegar nesse exame, se eu pegar, 1 hora depois. Eu vou querer saber toda a história da pessoa, tudo, né? Desde o nascimento, a primeira consulta é uma coisa demorada. Depois eu vou Sim. examinar a pessoa. A pessoa já entra, tô desesperada. Minha glicose tá Não, em... mas Porque se às eu vezes- tô com exame, não, eu às- já levo pra Não, adiantar. Às vezes eu acabei de com a fazer. ginecologista, Às vezes a É. pessoa passou vem por- encaminhada para outro profissional para começar do Isso. zero. Isso O melhor mesmo. dos mundos, que eu peço o exame do meu jeito, com o que eu quero, com o que eu Entendi. preciso. Porque tem gente que pede exame, quando vem alterado, manda para o médico, porque não sabe nem tratar, não sabe nem por que pediu aquilo. Está acontecendo isso bastante. Sim. Então, eu prefiro botar o paciente todo do meu jeitinho. Mas quando ele já vem, né, também a gente não nega Sim. o atendimento. Aí eu só vou ver o exame lá no final. Então, porque a gente trata uma pessoa, a gente não trata um papel. Entendeu? É E aqueles verdade. valores de referência, isso é bom para as pessoas também se conscientizarem um pouquinho. Aquele valor de referência do laboratório, que tem um mínimo e um máximo, aquilo ali é estatístico. Aquilo ali foi estipulado, porque mais de 85% a 90% das pessoas se enquadram ali. Sim. Mas existem pessoas que têm os exames fora daquele parâmetro e não necessariamente são anormais. Entendi. Entendeu? Então, assim, por isso que é bom você ter um médico que tenha uma cabeça mais aberta, que tenha uma visão mais integrada, porque a gente não trata o papel, a gente trata um paciente. Então, por exemplo, eu peguei semana passada um homem que estava com um TSH, que é um exame que vem da hipófise da tireoide, totalmente alterado, mas não assim de uma forma absurda, mas estava, por exemplo, o valor de referência é até 6, o dele estava 15. Só que o homem era absolutamente normal, eu palpei a tireoide dele, exame físico normal, ele não tinha queixas, ele não tinha nada. Então, ele é um caso que ele está um pouco fora da referência. E eu continuo atendendo ele, isso já tem um tempo, e já tem 2 anos, ele vai de 6 em 6 meses. E aí acaba que ele vai ver isso e eu já achei outras coisas nele, já tratei outras coisas. E até eu estava falando com ele, você lembra o que te trouxe aqui? Que a gente nem precisou tratar isso, e a gente está tratando outras coisas. Então, é isso, assim, é uma medicina mais global hoje, né? E outra coisa para eu te perguntar, você está falando aí, né? Às vezes eu faço umas perguntas que é de acordo com o que eu também Sim, tenho claro, curiosidade claro. e entender, mas depois você pode falar aí o que você quiser. Uma pessoa que tem um problema de tireoide, Sim, tá? certo. Se ela não tratar isso, se ela deixar isso, porque é importante procurar endócrino, né? Que é o meu caso, eu procurei, eu faço tratamento. Mas eu tenho, por exemplo, pessoas que falam assim, eu acho que eu tenho, porque eu tô muito cansada, meu cabelo tá caindo, mas eu acho. Aí eu falo assim, faz um exame, procura um endocrinologista. Não, deixa desse jeito que tá. Entendi. Então, E aí, aí? dependendo, quando a gente vai avaliar a função tiroidiana, primeiro a gente avalia, né, como eu falei, a função. Se ela está produzindo os hormônios que ela tem que produzir, se estão em excesso ou se estão em escassez. Se tiver em excesso, dá um determinado sintoma. Se tiver escassez, dá outros. E além de ver a função, a gente tem que ver a anatomia da glândula. Porque às vezes a glândula está funcionando perfeitamente, mas a pessoa é cheia de nódulos que podem virar câncer ou não. Então, quando a gente fala em tireoide, tem uma coisa, a função e a anatomia dela. Agora, você está perguntando sobre se a pessoa tem um problema. Tem um problema. Então, essa disfunção, às vezes, tem disfunções que a gente chama de subclínicas. Essas disfunções subclínicas são disfunções que não são tão graves e que a pessoa consegue conviver. Mas sempre dá um prejuizinho, assim, uma questão de um cansaço, uma queda de cabelo, ou uma taquicardia, ou perda de peso, ou ganho de peso. Então, assim, é a qualidade de vida, né? Eu acho que se a pessoa suspeita que pode ter, qualquer médico, qualquer clínico pode pedir esse exame. Sim. Entendeu? É porque vale existe muito essa coisa, né? Aí eu sei que a minha amiga perguntou assim, mas você toma? Qual remédio que você toma? Aí tem um remédio lá que eu tomo, que eu não tomar preciso o remédio falar. da amiga é problemático. Aí qual que você tomar? Vou tomar esse também. Aí eu falei assim, não, mas como assim? Você vai tomar? A prescrição é Eu individualizada, tô até falando né? isso pra gente abrir um alerta aqui pras pessoas. Nunca tome remédio de amigo. Nada. Não existe isso. Nem a água da amiga você não toma. Exatamente. Então, assim, é importante a gente abrir esse alerta, porque a gente vê, Cris, muita gente assim. Gente, é impressionante. Não né? é? Eu converso com muitas pessoas. Eu vi lá o remédio que a minha amiga. Vou mandar fazer igual, vou mandar prescrever igual, porque ela emagreceu com aquele remédio, porque o cabelo dela parou de cair. Mas, assim, é importante a gente abrir isso aqui, aproveitar que você está aqui para falar, gente, não pode, né? A produção hormonal é totalmente individualizada. De totalmente cada pessoa. Individual. E outra coisa, você convive bem com uma taxa de tireoide, com uma produção de hormônio tiroidiano X, o que para você é ótimo, para mim pode ser péssimo.
Então, às vezes, você tem um TSH, por exemplo, de 2 e você convive super bem, e eu tenho 5 e também convivo bem. E isso é tudo é dosado, tudo é calculado. Os remédios são calculados de acordo com o peso do paciente, Tá vendo, de né, acordo com o gente? exame, de acordo com faixa etária, de acordo com o sintoma. Então, remédio é prescrição super personalizada. Muito importante você estar trazendo isso A aqui gente pra usa o óculos gente. do amigo, às vezes a gente Pois até é. consegue dar uma enxergadinha É. assim. Lente de contato, você coloca a lente da sua Não. amiga? Não É. coloca. E por que o remédio, a pessoa quer tomar o remédio do outro? É isso. Não. Não E é agora isso? com esse famosinho aí, o Ozempic, tem um mais famoso que saiu agora, né? É. Tem um outro, né? Esse aí, Desculpa, então, eu tô com uma rinite horrível, tô coçando o Não tem nariz. problema. Pode coçar. Né? Eu, É, quando me dá esse- É rinite... vida real aqui. Esse que é caro, né? E o outro é mais caro ainda. Mas, você tomou, mas eu vou tomar também. Aí o que acontece? Não tenho dinheiro para bancar mais de 2 meses. No terceiro mês fica apertado, para de tomar, engorda tudo de novo. Então, vou falar uma coisa para vocês que eu gosto muito de falar. É sistema de recompensa. Sistema de É recompensa verdade, você falou é uma disso. área do hipotálamo, né? Que Uhum. normalmente está associada ao quê? Ao famoso eu mereço. Porque, gente, mulheres e verdade, homens, eu todo mundo mereço. trabalha, estuda. Eu mereço. Né? Aí você chega em casa uma pizza cansado. hoje. Eu mereço. Depois daquele dia que você matou 10 leões, não foi Aham. um, nem foram 2. Matou 10 leões. Eu mereço um hambúrguer. Ai, gente, tô aqui cansada, já fiz isso, paguei boleto, já vi filho, marido, Paguei trabalho, boleto é o que a gente Pô, mais fui, faz. acordei fiz 6 dieta horas da 4 manhã, dias. É. fui malhar 6 horas da manhã, tudo agora, pô, chegar aqui um vinhozinho, um chocolatinho, eu mereço. Então, isso é tudo de uma área do cérebro, que é o sistema de recompensa. É uma área do hipotálamo que ela está relacionada a 7 coisas principais. Comida, bebida, cigarro, jogo, compras e sexo. Uhum. E agora tem até algumas pessoas que têm essa área superativada também, com exercício, que é até uma coisa boa, mas não exagero, Uhum. né? Então, assim, por que o paciente de bariátrica, às vezes, ele para de comer, ele começa a beber. Verdade. E o pessoal que começa a tomar remédio para perder a fome, começa a comprar. Então, isso é uma área do sistema de recompensa que em algumas pessoas essa área é superativada e que isso a gente tem como tratar não só com remédio, porque você está assim só silenciando ali, né? Então é importante ter também uma equipe multidisciplinar para entender onde estão as carências, onde estão seus vazios. Não estou falando, eu gosto, eu sou inclusive super adepta a usar medicação, porque isso já foi comprovado cientificamente que algumas Sim. pessoas o limiar de fome, de ansiedade, de saciedade é distorcido. Existem pessoas Sim. que realmente comem mal, que não fazem nada direito, mas assim, uma boa parte das pessoas tidas como sem vergonha, hoje em dia a gente sabe que é limiar de fome, de ansiedade, saciedade. A pessoa tem A pessoa desconta ali por causa disso na tem comida, tem uma questão química ali que está Aham. desbalanceada e o medicamento ajuda muito nisso. Só que Não tô só dar o desbalanceada. remédio eu tô não é tudo, entendeu? Então a Aham. gente tem que conhecer o sistema de crenças da pessoa. Se ela acha que, por exemplo, eu quando era pequena, toda vez que eu estava triste por algum motivo, meu pai chegava com um chocolatinho em casa. Então, o chocolate para mim é aquele acalento. Até eu entender isso, entender que eu posso ter o acalento de outras formas, não só com chocolate, Sim. entendeu? Então, assim, sistema de crenças. E, assim, a chave de tudo é autoconhecimento. A gente entender como a gente funciona, o que dá certo, o que não dá, aonde você pode melhorar. A gente tem que ter também humildade suficiente para ver que somos seres humanos, encarnados, a gente é falho. Então, aonde a gente pode melhorar e o que a gente tem de tão bom que, de repente, uma potencialidade, algum dom que a gente tem e que está sendo subutilizado. Então, esse autoconhecimento ajuda para um todo, inclusive para o tratamento de emagrecimento, porque a gente quer ficar magra, quer emagrecer, mas não quer ir lá nas feridas. Aí você toma um remédio que tira a sua fome, aí você come pouco, aí faz lá um exercíciozinho pro forma para dizer para o médico que está fazendo, aí emagrece, mas você está tratando ali a ponta do iceberg, né? E aí você vai perder o peso, tá bom? E depois? O que você faz quando você parar de tomar o remédio? Entendeu? Eu até sou a favor, na endocrinologia a gente tem a corrente, sabe? São doenças crônicas e precisam de tratamento crônico. Não é que você vai ter que parar de tomar o remédio, mas ao invés de tratar a ponta do iceberg, vamos lá a fundo do iceberg, vamos ver o que mais pode ser melhorado, o que mais que pode ser mudado, né? Então, assim... Mas isso é o quê? Com terapia, você acha? Meus pacientes vão para terapia só quando eu não consigo resolver, porque eu estudo
Porque eu comecei a ver o seguinte, como é que o Brasil, com uma medicina tão evoluída que a gente tem, que é uma das melhores do mundo. Verdade. Eu sei porque eu atendo gente de Portugal, sim. Lá Itália, Alemanha, a medicina lá não é a mesma. Não adianta que o Brasil, ó, Meu Rio e São amigo Paulo... americano, brasileiro, americano, dupla cidadania, teve câncer lá na Flórida. Ele veio para o Brasil se tratar. Se tratou no INCA, se curou e voltou. O Brasil é topíssimo em medicina de ponta. E se a gente for considerar as pessoas que têm poder aquisitivo para comprar esses medicamentos e outras, né, coisas também, por que a obesidade só dispara no mundo, mesmo com tudo isso, mesmo a gente tendo a tecnologia, os melhores médicos, os melhores remédios? Por que mais de 70% dos diabéticos estão totalmente fora do alvo? Por que a obesidade cresce vertiginosamente ao ponto de ser um problema de saúde pública que está alertando todas as autoridades? Tem algum viés aí entre a medicina de ponta e os pacientes que não é a grande maioria do brasileiro, né? Mas as pessoas que têm acesso, tem um abismo aí. E esse abismo, no meu entendimento, são coisas relacionadas ao autoconhecimento. Ah, entendi. Né? Mas o autoconhecimento você precisa de terapia, não? Precisa de terapia, mas assim, a gente consegue, como médico, também identificar várias coisas, até porque a gente através de uma alimentação, através de um manipulado, então, através de uma vitamina... Não estou falando assim tudo, na verdade são vários pilares, entendi. Né? Então, por exemplo, gerenciamento de estresse. Mas como é que eu gerencio o estresse? Aí você vai ter que saber quais são os seus os gatilhos. Os meus gatilhos. São o coisas que muito me profundas, assim, né? Mas assim, a gente vai começar a ver quais são os gatilhos que desencadeiam esses estresses em você. Tem que ver a questão do sono, a alimentação. Não existe dieta ideal, existe a que é melhor para você. Não que é porque você emagrece mais, mas a mais alinhada ao seu perfil genético. Existem testes genéticos para isso. E a mais alinhada ao seu perfil metabólico. E se você é uma pessoa que tem uma tendência a ter o colesterol alto de família, como é que você vai fazer uma dieta que só come carne, muita carne, muito queijo? Se você vai entupir suas coronárias. Então, assim, a coisa da melhor alimentação, isso também varia, né? Porque a melhor hoje pode não ser a melhor amanhã, quando era você igual entrar o na ovo, menopausa. né? Eles falavam, o ovo não podia, agora o São ovo... verdades transitórias, exatamente. Né? Então, assim, aí quando eu falei do autoconhecimento, né? O que funciona para você hoje, de acordo com a sua realidade atual, da sua realidade física, dos seus exames, sua realidade mental, sua realidade de vida também, porque às vezes você o não dia a tem... dia que eu levo aí com esse família, trabalho. Esse autoconhecimento serve para alimentação, para desencadear gatilhos de estresse, para o seu emocional, para as suas carências, para os seus medos. E isso tudo mexe para a questão da sua neurotransmissão. Então, achar uma atividade física que te dê prazer, que faça sua alma sorrir. Não é uma coisa que você faz por obrigação. Igual a musculação. Então, eu tenho paciente que foi para dança flamenca, eu tenho paciente que só chorava. Hoje em dia, artes marciais, ela soca aquele negócio lá, vive rindo, não chora mais. Ela se encontrou. É um movimento de fora para dentro. Sim. Conforme quanto mais você se conhece... E não é fácil, né, Cris? Não é fácil. É um processo, acho que é eterno, né? Porque, nossa, as mulheres... Todo mundo tem muitas dores, né? Mas acho que as mulheres parece que carregam uma carga. Mulher, né? Nesse ponto, eu acho que até um alerta para as mulheres. Gente, as mulheres têm que se unir. Isso não é um movimento feminista, não é nada disso. Mas se for ver os grandes... A maçonaria... Os homens, eles são muito mais unidos. A mulher fica numa competição, gente. Cada mulher é uma deusa em potencial. Cada mulher tem o que ela pode agregar na outra. Então, todo mundo se ajuda. Quantas vezes eu vejo pessoas que não amigas, não, pessoas que eu conheço que veem meus stories, né, no nosso aqui e não dá um coração. Eu adoro curtir, eu gosto de... As minhas pacientes vêm tudo comigo. Aí eu fico pensando, cara, mas... Por quê, né? Não mas isso aí são coisas mal resolvidas nelas. Não, sim, o problema não que aí a do outro incomoda. Exatamente, acho que é uma coisa mal resolvida nelas, porque assim, é essa coisa até mesmo que a gente estava falando, né? Essa competição feminina toda. Mas se vê uma atriz, curte, comenta, fala, eu te amo, eu te adoro, você é linda, você é maravilhosa. Aí se vê, sei lá, né? Aconteceu comigo uma coisa, uma vez que eu fiquei até tocada, que eu fui num casamento, aí tinha uma pessoa no casamento que eu não conhecia muito bem, tipo amiga de amigos, ela me parou no meio da pista de dança e falou, eu te adoro,
você é bonita, você é empoderada, você é uma super profissional, você é uma super mãe, você é isso, você tem corpão, você é alto astral. Eu falei, olha só, obrigada primeiro, né, por tanto elogio. né? Mas olha só, eu não sou isso tudo. E você também pode ser isso tudo. Tudo que você viu em mim, você está espelhando, você tem em você. Porque vida de mídia social, a gente bota ali, mas assim, olha só, eu acordo 6 da manhã, eu tenho TPM, eu tenho mau humor, super chata de vez em quando. Cara, 1000 coisas eu não sou. Então a gente tem que parar de idolatrar as pessoas que o ser humano sofre pela comparação. Mulher, principalmente. Principalmente a mulher. Eu não sou isso tudo, tudo bem. Eu reconheço que eu tenho muitas qualidades, graças a Deus, assim, e eu tento trabalhar cada vez mais no que eu posso melhorar, mas eu sei as minhas qualidades. Isso é um trabalho interno que eu venho fazendo há anos. Também não é uma coisa que a pessoa nasce com isso. Também você vai falar assim, não sou... Você é muita coisa, não, mas assim, eu falei pra ela, muito obrigada, mas é que ela colocou em mim uma coisa assim, de uma admiração, me colocou num pedestal, como se eu fosse uma mulher inatingível, que é bem sucedida em tudo. E eu falei, não, olha só, isso tudo é um processo de construção, que eu ainda tô nesse processo de construção, né? E aí eu falei, eu segurei bem na mão dela, olhei dentro do olho dela, falei, você também é isso tudo, e você também pode. E aí a gente foi estreitando o relacionamento, e hoje em dia, assim, ela é outra pessoa, sabe? Assim, ela resolveu olhar para dentro e resgatar isso tudo, porque a gente vê muito no outro, a gente tem dentro da gente. Tanto as coisas boas quanto as ruins, né? Então, assim, e aí, isso que, além da questão médica toda que eu faço, é questão, assim, de eu, ao longo da minha vida, por N situações pessoais, eu estudo muito neurolinguística, eu estudo muito neurociências, psicologia, paranormalidade, espiritualidade, tudo isso, porque eu acredito que somos seres físicos, mentais e espirituais, e que é tudo uma coisa só. Legal. Entendeu? Então, eu não consigo, hoje em dia, atender um paciente e olhar só que me dá seu exame, sua tireoide, sua glicose está alta. Eu olho tudo. Por isso que, assim, é muito bom a gente poder ver que, por exemplo, eu sou formada há 25 anos, mas fazer assim, já está com a formação completa, tem 20. Eu tenho pacientes que estão comigo, que são fidelizadas há 20 anos. Então, que dá resultado, né? Porque a pessoa que vai uma vez e não volta mais, ou vai 2 e não volta, a pessoa para estar fidelizada há 20 anos é porque a gente oferece algo mais. Então, assim, porque eu vejo a pessoa assim, exatamente isso. É o físico, mental e espiritual. E, gente, espiritualidade não é religião. Verdade, que eu tenho, não é. Espiritualidade é uma coisa muito mais ampla. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com paz interior, tem a ver com energia, tem a ver com a gente expandir, porque se vocês forem parar para pensar, a gente só usa 1% da nossa capacidade mental. Poxa vida, e os outros 99%, fica tudo adormecido. E a espiritualidade, seja que caminho você siga, ajuda a ampliar isso. E você começa a ver outras coisas, a ter outras sensações, a descobrir potencialidades, a ver beleza em coisas que você... A parar de reclamar. Porque quando a gente reclama, reclamar. Aquilo que você clama volta para você. Você está clamando de novo. Então, né? Às vezes a gente fala aqui, mas não adianta reclamar. Não estou reclamando, não. Mas é parar para pensar o que é reclamar. É clamar de novo. Então, você está energeticamente puxando aquilo, falando de uma coisa que você está atraindo. Então, mas tem um porquê, né? E assim, não é também, a espiritualidade não tem a ver com positividade tóxica, né? Que a gente vê hoje em dia, todo mundo, não, vai dar certo, não, já deu, gratidão. Não, gratidão. Isso aí é uma coisa, é um rótulo, é uma coisa que tem que realmente vir de dentro, é um chamado. Expandir a consciência, entrar em contato com o seu interior. Isso a gente consegue através de meditação. Existem alguns terapeutas e facilitadores que também ajudam. É você entender o seu propósito de vida. Porque pensa, qual é o propósito? Tá bom, eu vou criar meus filhos, vou de casa, aquela vida automatizada, né? De casa para o trabalho, do trabalho para casa, em fazer a unha, em fazer ginástica, em ficar bem na fita, em gravar um podcast. É uma vida automatizada, tem que ter um propósito. O que eu tenho que botar as pessoas para parar para pensar? Se você morresse hoje, qual o legado que você deixou? Você fez diferença no mundo? Quer dizer, eu tenho esse propósito de deixar o mundo melhor do que quando eu vim. Mas tem gente que não tem. E tudo bem se você não tiver. Tudo bem se você quiser viver uma vida ali, né, mais mundana. Sim. Mas quando você começa a pensar nos seus reais propósitos
de vida e no que você veio fazer aqui, tudo faz muito sentido. Fico pensando nas pessoas que... Eu conheço um monte de pessoas que se separaram, nunca mais tiveram nenhum relacionamento, nunca trabalharam. Tem pessoas que vivem uma vida sem propósito. Recebe mesada do pai até hoje. Eu fico, gente... É uma vida que não, assim, não tem sentido. Aí teve um filho, mas sabe, mas assim, mesmo quem não tem sentido na vida, porque não achou, ela pode achar. Pessoa, quando você faz as coisas com propósito e alinhada no seu propósito, tudo flui. É impressionante. Sim. E aí, nisso de se alinhar com propósito e tudo fluir, eu estou recentemente assim, montando um time de várias pessoas, coincidentemente, uma boa parte são mulheres, né, alinhadas também com toda essa questão do propósito, da cura, das mulheres se ajudarem, da saúde, do integral. E estou com um time assim, timaço. Até quero trazer elas aqui para falar, porque uma coisa agrega a outra. Com certeza. Mas aí vocês vão fazer o quê? Esse grupo é para quê? Esse grupo são mulheres que eu tenho conhecido na minha jornada que tem o mesmo propósito de felicidade, de uma ajudar a outra, de você tentar uma virada ser de a sua melhor chave, versão. seria isso? Não é a sua melhor versão, tipo assim, é o melhor cabelo, tô toda preenchida e tô magra. Não é isso, gente. É a sua melhor versão, assim, o que você tem de melhor para deixar no mundo. Entendi. E assim, só que a gente... como é que eu posso dizer? Tem uma coisa também muito voltada para o interior, para o autocuidado. Porque para você dar o seu melhor, você precisa se conhecer. Sim. Né? Que a mulher também tem muito isso, de ter um comportamento. Eu tenho muitas pacientes com essa questão, muito doadoras. Não, porque aí elas estão, tipo, totalmente desequilibradas, digamos, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Não, sabe o que é? Eu tenho 3 filhos. Sabe o que é? Meu marido, eu tenho que chegar do trabalho, botar o jantar. Então, assim, aí é o filho, é o marido, e a gente está numa idade que é preocupação para cima e para baixo, né? É filho adolescente, são pais com mais idade, e aí tem, né, irmãos, ou também tem ali o seu núcleo familiar, o marido e tudo, aí trabalha, e aí a pessoa... a mulher é toda doação. E aí, como ela é boa, como ela é legal. Não, ela tá dando demais. Sim. O movimento de amor não é primeiro ao próximo, primeiro é com ela mesma. Mas não é um amor egoísta, um amor que diz não para todo mundo. É uma coisa equilibrada, é um equilíbrio entre o dar e o receber. A mulher tá muito acostumada a servir, né? Servir os filhos, servir o marido, servir. Servir. Então, tem muita esquece, mulher. A gente esquece eu tenho umas que eu também, assim, cada uma tem a médica que merece. Cada um tem a crise que merece. Tem umas que eu dou um choque de realidade que elas saem chorando, mas meses depois voltam com, tipo, totalmente... Outras precisam ser acolhidas, precisam de um aconchego, de uma palavra de carinho. Outras é choque de realidade. Aí é muito caso a caso, né? Mas, assim, normalmente a mulher tem essa coisa da doação. E ela se doa tanto pro outro que falta para ela. A gente tá assim, tá, né? Porque a gente tá tempo de malhar. Porque exatamente. Mas isso... é ver comida, é filho, é cachorro, é marido, é não sei o quê. Cara, quando chega já tá... a gente é muito servidora, aqui. Eu já fui assim. Só que hoje eu tô achando... Eu até gasto graça. Outro dia, eu não sei quem foi. Se foi meu filho ou minha filha, falaram... Te liguei e você não atendeu. Eu falei, tá, que horas? 10 horas. Eu tava na ginástica. Pois, aí o meu marido... não adianta, de manhã... Eu falei, antes eu ficava super incomodada, culpada, tá vendo? Me ligaram, eu estava na ginástica, eu falei, graças a Deus, esse momento, meus queridos, desculpa, mas é sagrado. Naquele horário que eu estou na minha ginástica ali, o mundo pode cair. Se alguém morrer, já morreu mesmo, não tem como voltar atrás. E se for alguma coisa grave, gente, por que eu tenho que estar fazendo ginástica com o telefone colado para ver se alguém vai se me acessar? Primeiro que ninguém é insubstituível. Eu não sou e ninguém é. Segundo que aquele momento é meu. Eu me dou esse carinho, eu me dou esse prazer, eu me dou esse momento. Para eu me energizar, para depois... você não é parteira. Aí eu me dou isso, que inclusive é um autocuidado para minha saúde, para minha longevidade. Eu me dou isso. E o mundo pode cair, realmente, o mundo pode cair. Numa boa. A não ser que for uma coisa assim, uma coisa extrema. Que você curte, né? E se for assim, né? Você tem que levar a pessoa na emergência. Tá? Mas assim, eu me dou esse momento, eu me dou esse cuidado. E aí eu fico tão energizada depois, que aí depois eu tô ótima para todo mundo. Mas assim, eu tô falando, eu me dou esse cuidado, e a gente tá falando de um cuidado físico. Mas eu também me dou,
eu também me dou momentos que eu tô meditando e eu me tranco e ninguém bate aqui que eu tô meditando. Ai, que saco. Que saco. Tudo bem, que saco para você. Para mim, que ótimo. Quero ser feliz. E eu também me dou esse momento quando eu faço minhas terapias. E eu me dou esse momento quando eu vou fazer minha aula de dança, que é uma coisa que resgata o meu feminino. E eu tô me dando tanta coisa que eu tô num momento assim, de muita plenitude. Pode ser que os filhos reclamem, pode, o marido pode achar, ela não é mais tão presente como era. Mas assim, o meu propósito maior é comigo mesma, para poder estar plena e dar para os outros. Sim, porque se você não tá bem, como que você vai cuidar do outro? Senão você tá assim, aí é outra coisa, filho cresce adolescente, daqui a pouco bate asa e voa. Entendeu? O marido já casou com médica, já casou, sabe que eu gosto de me cuidar, sabe que eu tô sempre estudando, tô sempre viajando, já me conheceu assim. Nunca fui aquela mulher que vive somente para o lar, nada contra. Inclusive, se a pessoa é feliz assim e tem esse objetivo, eu bato palmas. Eu bato palmas. Eu acho que uma mulher tem que ser e estar no lugar onde ela quer estar. Só que assim, a vida engole a gente. A vida engole. Rápido. E é rápido. E aí, assim, nesse momento de transição hormonal, né, de climatério agora, que aí vem tudo ao mesmo tempo. E aí eu dei uma parada para repensar a minha vida e tô se ressignificando muita coisa. E eu sou dessas assim, o que está funcionando para mim, eu quero que funcione para todo mundo. Eu venho carregando todo mundo junto. Entendi. Então é por isso que eu falei que gente, eu tô ficando com medo já disso, que eu vou fazer 45. Não. É tanta gente falando sobre esse climatério, não sei o quê, que eu tô ficando com medo. Nem toda mulher, olha só, tem mulheres que passam incólume. Eu acho que eu não vou passar, não. Eu só posso te dizer uma coisa. Se você... Então, gente, sério, tá me dando pânico. Hormonal, a gente tem adolescente, tem no pós-parto, tem na TPM, tem no climatério também, na menopausa. Então, assim, tem que saber a sua sensibilidade à variação hormonal. Por exemplo, eu sabia que meu climatério não ia ser nada fácil, porque eu tinha TPMs horríveis. Meu pós-parto só não foi tão ruim, porque eu tenho um marido maravilhoso. Um beijo, parceiraço, que trocava fralda, que acordava de madrugada. Eu também. Então, assim, mesmo assim foi muito difícil. Sim, mas se eu não tivesse ele, eu teria enlouquecido. Eu tinha um grupo de apoio muito bom. Um grupo então, de isso apoio. me deixou, assim, muito bem, sabe? Então, aí eu já sabia, tipo, que eu tenho sensibilidade a essas flutuações hormonais. Então, eu já sabia por que seria diferente no climatério. Mas aí a mulher se prepara. Você não fica esperando sentada o climatério chegar para ir ver o que vai fazer. Já vai mudando um pouco. É um momento que, assim, não dá mais. Eu já tô mudando muita coisa. Não dá mais, assim, por exemplo, aquelas coisinhas que a gente fazia quando a gente tinha 25 anos. Vou ficar uma semana só tomando sopa. Não dá. Vou fechar a boca. Vou dar uma caminhada, vou caminhar na praia todo dia. Gente, não é questão, é questão de só de realidade, de senso comum, assim. 45 mais... Não dá para fazer. Tudo que funcionava não funciona mais. Mas não é para entrar em desespero. É só questão de você saber e se prevenir, que você vai precisar. Eu não amo fazer musculação. Eu também não. Mas eu faço por obrigação. Eu também. Porque eu quero. Meu Deus. Eu quero não depender de ninguém quando eu tiver 80 anos para ir ao banheiro. Eu quero ter um mínimo de massa muscular para não viver com as perninhas tremendo. Eu quero ter uma longevidade saudável. Eu quero ter uma qualidade de vida. E aí tem que fazer trabalho de força. Tem. Então aí você faz escolha. Você quer envelhecer bem ou você quer envelhecer, né? Então, assim, isso é um dos pilares, assim, que comigo, assim, para as minhas pacientes não tem negociação. Assim, pelo menos umas 2 vezes na semana. Não precisa ser musculação na academia. Você pode fazer um funcional na praia. Você pode arranjar um educador, um profissional de atividade física que te estimule, que faça treinos diferentes, lúdicos, com as músicas que você gosta. Um local aprazível, em meio à natureza. Então, tem tantas variações que não necessariamente precisa ser uma coisa chata, entendeu? Sim. Mas não é para você se assustar. Alimentação. Vou fazer a dieta do abacaxi, da sopa, vou ovo, fazer jejum. Jejum é uma coisa que está muito incomum. Mas não é todo mundo. Eu não posso fazer por conta jejum. Da questão do risco cardiovascular. Que nos povos que jejuam, foi comprovado que o jejum diminui o risco cardiovascular. Mas você ficar muitas horas sem comer, a sua necessidade de proteína para uma mulher branca, que também tem uma tendência maior à flacidez, vai perder massa muscular. Eu não posso, de jeito nenhum. Então, assim, a alimentação que funcionava quando você era mais nova, no climatério a gente tem que ter mais consciência do que a gente está fazendo com o nosso corpo. Entendeu? E não só com o que come.
É com o que a gente está alimentando a nossa mente. Aí é que entra essa parte que eu falei, alternativa. Né? Porque eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela chega lá toda feliz. Eu não como, eu não bebo, eu não fumo, eu não como embutido, eu não como enlatado, nada, nem mel, vegana, mora... Eu falei, nossa... Só que assim, ela falou mal do chefe, do marido, da irmã e da mãe. Eu falei, então, realmente, assim... organicamente, você não está botando nada, mas você está intoxicada no seu mental. Olha só como é que você está falando mal de todo mundo. Então, cara, come um mel, come um docinho e fica mais zen, porque para ficar assim, entendeu? Então, assim, a gente tem essa questão dos cuidados, mas não é só com o corpo, entendeu? O corpo, obviamente, o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada, é a nossa casa. A gente tem obrigação, isso foi um presente dado de Deus pra gente. Então, nossa obrigação é cuidar do que nos foi dado. Mas, assim, as pessoas ficam muito na dieta e no treino. E, assim, que eu acho que é a base de tudo. Sim, mas, assim, eu tô querendo abrir um pouco a cabeça das pessoas, que não é só dieta e treino. O mindset da gente é muito importante. É, muito importante. A gente atrai muita coisa, assim, e a gente se sabota. O tempo inteiro. A gente se engana. A gente nem sabe onde a gente pode... A gente prefere negar, tem a coisa da negação. Então, tem muitas situações aí que, se você alinhar o físico ao mental, a coisa deslancha. Se você ficar procurando desculpa, e é bom, às vezes as pessoas se escondem atrás de um filho... porque fulano tá doente, eu tô acompanhando. Gente, isso é tudo autossabotagem. Porque você tem como tentar dividir essas coisas. E isso, que é uma coisa que eu queria falar também, né? Na época da Santa Inquisição, que de santa não tem nada, a ciência e a espiritualidade foram desvinculadas. E os grandes pensadores dessa época, Galileu, René Descartes, todos eles foram perseguidos, alguns foram mortos e tudo. E aí a ciência ficou sendo uma coisa cética. E hoje em dia, graças a Deus, a ciência e a espiritualidade estão caminhando juntas de novo, para que a gente possa falar aquilo que eu já falei anteriormente. Expandir a nossa consciência para a espiritualidade, para a natureza, para a centelha divina que tem dentro. Cada um tem uma centelha divina, só que a gente vive uma vida automatizada. Ninguém quer se conectar com o extraordinário, ninguém quer se conectar com coisas invisíveis. Gente, isso não é um papo de maluco beleza, não. Eu estou falando isso para vocês porque isso funciona para mim. E eu estava muito impactada há uns anos atrás com essa questão de maternidade. Meu pai faleceu na pandemia, eu tive que assumir responsabilidades financeiras e de clínica. Tenho 2 filhos, tenho marido, tenho uma família que exige necessidades, né? Então, assim, a coisa começou a deslanchar para mim quando eu comecei a entrar, assim, nessa de tentar resgatar em mim o que estava adormecido, resgatar o feminino, porque a gente às vezes fica muito, tipo, resgatar o feminino, resgatar o adormecido, me enxergar assim como um ser falho que precisa de ajuda, que precisa, né, de algumas curas que vêm da infância, que a gente vai jogando embaixo do tapete, vai botando, não, isso aqui depois eu resolvo, e aquilo ali está latente. Então, assim, eu estou falando sobre essas coisas, né, que nem são coisas assim que um médico mais cético fala, mas que são coisas que eu estou vendo que fizeram muita diferença para mim e para as minhas pacientes que eu estimulo, né, cada uma eu vou vendo ali onde eu posso ter uma entrada e elas voam e descobrem coisas sobre si que não sabiam e voam, mas é uma jornada ao contrário, para dentro. Então, você, na verdade, é além, né? Porque você também ajuda elas a terem essa percepção. Porque, às vezes, ela chega lá, a paciente chega lá pra você... Ela chega lá porque quer emagrecer, chega lá, eu quero emagrecer. Chega lá porque tá incomodada porque viu influencer tal. Ai, meu Deus. Foi lá porque a amiga... É assim que elas chegam. E aí a gente acolhe, resolve, eu tento resolver dentro do possível a queixa principal, né? Não vamos virar as costas para isso. Somos um corpo, temos um templo, temos que tratar. Mas aí eu ajudo elas a se verem com um olhar mais para dentro. E aí, às vezes, dá BO. Tem gente que chora, que volta, some, e volta 6 meses depois. Depois fala, doutora! Depois, hoje em dia, elas são... Se vocês forem olhar lá no meu Instagram, tem
tem algumas opiniões lá num linkzinho, todas elas, assim, acho que eu consegui tocar, né? Porque não dá para tocar todo mundo. Nem Jesus Cristo. Jesus Cristo foi crucificado, gente. Quem, né? Ninguém é unânime. Mas uma boa parte das que eu consegui tocar não me trocam por nada, me amam, e eu também amo elas, aí fica tudo uma irmandade, entendeu? Sim. Uma irmandade. Sim, assim, elas devem criar um afeto, porque pelo que você está falando também, é além da medicina, né? Cria. Ontem mesmo porque você cuida de famílias também. Eu cuido de pessoas, eu cuido do ser humano. Né? Então, por exemplo, ontem foi uma paciente lá, voltou 1 ano depois, ela chegou lá, e essas pessoas, essas pacientes muito magras, que engordam 3 quilos, entram em pânico. Eu acolho, eu não falo, você tá louca, você não tem nada, para não. Vamos lá, o que é isso aqui? E ela apareceu com uma barriga que ela era muito magrinha, mas um abdômen assim que realmente estranhíssimo. Eu olhei, tá errado, tem alguma coisa errada. Examinei, olhei para cá, olhei para lá. Ela, não, me dá logo um remédio para perder essa barriga, não tô aguentando, minhas roupas estão... Aí examinei, aí não tive uma intuição muito boa. Resultado, mandei ela fazer uns exames, era uma carcinomatose peritoneal. Câncer, um câncer na barriga. E aí ela chorou e tudo, chegou lá, eu acolhi. Aí eu arrumei a oncologista dela. Gente, eu arrumei. Arrepiada. Aí, só que assim, é tão bom. As duas choraram ontem, né? Porque ela voltou 1 ano depois curada, assim, não curada, porque ela tá fazendo um segmento. Imagina se eu fosse a médica que é só do emagrecimento. Ih, tá barriguda? Vamos lá. Canetinha, entendeu? Então, esse olhar para a pessoa, como ser físico, mental, eu vi que aquilo ali tinha alguma coisa errada. Você sentiu, eu não vou, entendeu? Dar um remédio, não é o paciente, ele pode até pedir, mas assim, a gente tem que ter um juízo crítico e ver, peraí, vamos ver que barriga é essa. Sim. E aí ela voltou, ela operou, foi fazer tratamento, e aí ela voltou para poder retomar, e agora ela agora são outras questões. Ela, na verdade, ela voltou... Ela não quer mais perder peso, não precisa, né? Porque perdeu a barriga. Mas ela voltou lá só para me ver, para levar os exames. Ela tem uma questão de tireoide também, mas que continua regulada, não desregulou em momento nenhum. E aí tem umas questões de suplementação, de vitamina que eu faço. Aí, no final, ela me abraçou, chorou, eu chorei também. É assim, ela tá bem. Então, assim, acontecem essas coisas. O médico que não tem essa visão... Vai lá e... toma aqui a canetinha. Toma lá da cá. Faz de qualquer jeito, né? Tipo, quantas vezes que já deve ter acontecido com você também, Lu? Eu lembro quando eu ganhei a Clara, a segunda, né? Minha segunda filha. Eu tava sentindo muita dor, logo depois do parto, muita dor aqui no estômago, não sei o que vinha pras costas. Aí eu fui correndo pro Copador e tal, chegou lá o médico, você tá tendo gases da cesárea, pode voltar pra casa. Me deu um remédio aqui na veia e tal, pode voltar pra casa. Fez mais nada. Voltei para casa. A dor insuportável, era pedra na vesícula. Tá vendo? Ou seja, eu cheguei no Copador, que é um hospital, né? Que, tipo assim, você pensa, tô no Copador. Eu já trabalhei lá, lá. Eu tô no Copador. Aí eu tive que procurar um outro médico que teve uma sensibilidade incrível, porque chegou eu, né, meu ex-marido, né? Chegou eu, meu ex-marido, na época era meu marido, com a Clara aqui amamentando e com o Bruno do lado. Imagina. Aí ele olhou assim pra mim, o que foi? Eu falei, doutor, eu tô amamentando, tô morrendo de dor, eu preciso saber o que tá acontecendo aí, que ele pediu um ultrassom, vamos ver o que é, né? E aí descobriu. Aí você pensa, né? O cara lá falou que eu tava com gases. Você tava no hospital, podia ter feito um exame ali, né? Podia ter feito, Lu. Eu tô falando essas coisas, gente, todas assim, parecendo que eu sou alternativa, mas só pra deixar claro. Eu fiz clínica médica, eu já trabalhei na emergência do Copador. Já? Terapia não me viu intensiva. por lá, não? Pois é, devo ter te visto. Trabalhei anos lá. Então, assim, eu passei por todas as etapas da medicina tradicional. Ou seja, você conhece muito. Clínica médica, terapia intensiva, de tudo um pouco, entendeu? Para poder chegar nesse nível, para mim, que é considerado avançado da medicina. Porque o que a medicina pode oferecer, assim, toda a questão tradicional, se também um paciente meu passar mal, eu for para uma emergência, for para um CTI, eu vou chegar lá e vou ver, mas aí não dá para poder abordar essas questões. Porque ali a gente tem que ter uma precisão cirúrgica, tem que ser pontual, entendeu? Então o médico de emergência, ele tá ali... Talvez ele tivesse vários pacientes para atender, não estou defendendo, mas assim, sim, né? claro. E assim, aí ali você tem que
separar o joio do Tanto trigo. que eu fui operada tá lá. infartando? Vai operar ou não vai operar? Ele só apenas comeu uma mosca, talvez por excesso. Poderia estar com um paciente mais grave lá dentro. E aí vem uma pessoa jovem e tudo. Então, ali não dá, assim, essa sensibilidade não dá. Mas, assim, o meu raciocínio clínico é totalmente tradicional. Sim. Eu sou médica raiz. Eu apenas acoplo a isso tudo coisas que, para mim, funcionam para mim e para grande parte dos meus pacientes. Sim. Agora, também tem paciente que não tem conversa muito, não. Não, é verdade. Aquilo ali, deve ter uns que deve ser, meu Deus do céu. E tem paciente também que a gente não... Às vezes não... Você não consegue... Não tá aberto, né? Tem pacientes que infelizmente, o ser humano... Você até tenta, mas... Olha, eu não gosto de julgar, nem de colocar rótulo, mas tem paciente que fala assim, eu quero remédio mais caro, porque eu sou presidente ou CEO de tal empresa, eu só aceito o remédio se for alemão, por exemplo. Eu vou discutir com uma pessoa dela? Você quer o remédio mais caro? Quer o alemão? Tudo bem, ó. Exatamente. Toma o remédio alemão mais caro, não é isso que você quer? Eu vou discutir com ele se ele acha que o alemão é o mais caro. Não tem nem, como é que eu posso fazer reciprocidade, sincronicidade para poder tentar entrar em um outro, né? Só que assim, aí ele é assim, mas... Eu sei falando que eu já trabalhei com o CEO. É assim, essa pessoa é o CEO, né? Mas assim, também fria e seca, né? Do jeito que ele acha para respeitar. Ali, porque você pensa assim, loucura, um homem, CEO, trilhardário, acha que ainda uma mulher médica, jovem, assim, né? Então, a gente vai se colocar no lugar onde, na vibração, então pronto. Só que mandou a mulher, mandou um filho, mandou outro filho, né? Assim, e me testou um pouco, né? Porque, assim, mas aí a gente já conseguia. Você tirou de letra. Já tirei de letra, tá tudo dominado. Isso aí. E se não tivesse também, cada um procura o médico que... Exatamente. Que lhe atende. E assim, é isso, é que eu não tô querendo em nenhum momento em criticar, falar. Porque também, em qualquer profissão, tem quem é bom e tem quem é ruim. A gente tá aqui falando agora hoje da medicina, porque trouxe você aqui, uma médica e tudo. Tanto que eu falei, né? Lá aconteceu isso, mas depois onde que eu fui operar? Lá no Copadão. O médico assim, é importante, né, as pessoas saberem que o médico é um ser humano. Também, ele tem família, ele tem... O médico, né, às vezes a paciente chegou para mim semana passada e falou, eu não vou mais doutor fulano porque ele foi grosso comigo, então eu nunca mais vou voltar lá. Eu falei, peraí, ele é com seu médico há quanto tempo? Há 10 anos. Então, por conta de 10 anos de relacionamento, por um dia que ele foi grosso com você, você não vai voltar mais. Olha só como você está sendo intolerante com seu médico. Sim. Vai lá e conversa com ele, diz que você ficou chateada. Por favor, não abandona seu médico. Não sei o quê. Podia falar, não, tá, fica aqui, né? Então, assim, mas aí ela conseguiu contornar. Assim, eu acho que a medicina hoje está um pouco... Tem algumas pessoas com um viés mais para o outro lado, mas ainda assim, a medicina... O bem sempre vence. É o que salva a gente, na verdade, né? Quando a gente tem lá nossas questões de saúde, para onde que a gente vai? Para a medicina. E é o que vai salvando a gente aí. Mas aí tem que saber escolher bem os médicos. Tem. Sempre, assim, eu sempre falo para os pacientes, quando for procurar um médico, normalmente pede indicação do seu... Você tem algum médico de confiança, nem que seja um tio, alguém da família ou um amigo. Verdade. Não necessariamente é o seu médico, mas é uma pessoa da sua confiança, né? Sim. Um tio, um amigo, um vizinho. E aí você peça indicação para ele. Não vai pelo Instagram, pelo número de seguidores, se atende famoso, se não atende. Entendeu? Se é bonito, se é sarado, entendeu? Não pode por aí, porque a chance de errar é grande. Então, assim, sempre tem. Então, por exemplo, essa minha paciente, por exemplo, que foi lá para perder peso e eu descobri que ela estava com uma carcinomatose peritoneal. Todas as pessoas que atenderam ela, não todas, né? Porque chegou num nível de profundidade que, por exemplo, eu indiquei oncologista, mas ela precisou fazer uma cirurgia plástica oncológica. Então, o oncologista que eu indiquei, indicou um cirurgião plástico oncológico. Já foi a indicação da indicação. Mas foi tudo engatilhado, entendeu? Eu indiquei o oncologista, que indicou o plástico, que indicou... E ela, tudo funcionou assim, porque foi tudo alinhado.
Entendi. Não pode ir assim pelo achismo. É. Não pode ir pelo rótulo. Muita gente Não. morre, né? Também essas É pequenas isso. cirurgias plásticas, etc. Tem que Vamos tomar lá. cuidado mesmo. Estamos acabando. Estamos acabando. Ai, que pena. Não é rápido e tá É. muito gostoso o papo, Tá, sabia? Você muito tem que bom. voltar, você volta, a gente já falou porque isso são com vários tantas. assuntos, né? São vários assuntos, mas assim, eu achei muito esclarecedor, muito informativo. Então, eu imagino que as pessoas, né, que vão assistir também, você deu uma aula aqui pra gente. Tô tentando falar um pouquinho para vocês sobre a modernidade, Sim. né? E sobre como a gente está voltando. Uhum. Isso aí. Como a gente tem que voltar um pouco, porque a modernidade tem toda a parte boa. Por exemplo, eu tive na Unicamp agora, né? Sempre tem assunto. Vou falar só mais uma coisinha. Na Universidade de Campinas, lá, eles têm um centro avançado de estudos para obesidade. E lá eles fazem estudos com camundongos, os bichinhos depois são todos sacrificados, mas enfim. Não dá para entrar nesse mérito. Estudo com camundongos, várias coisas, e um curso avançado, assim, super compacto. Eles pegaram 1 hora de um curso de 12 horas para botar a gente dentro de uma cozinha. Eu falei, só me faltava essa agora, brincando, né? Porque eu nunca fui muito de cozinha, mas é uma das coisas que eu quero aprimorar mais na minha vida pela importância e porque é uma arte, né? A culinária também. Eles colocaram os médicos dentro da cozinha para mostrar a importância da preparação dos alimentos, para a gente abrir menos pacote e descascar mais, conservação, coisa assim de você entender coisas tão básicas assim, tipo de faca, tipo de panela, tábua, coisa que solta coisas que normalmente são as nutricionistas que abordam, mas o médico fala lá, tá comendo comida saudável? Tá bom, não. Entendeu? Botaram a gente dentro de uma cozinha para ver a importância da gente voltar. E dietas que estão na moda, que são a paleo, né? Da época paleolítica. Que era o quê? É mesmo. O homem, ele acordava em jejum para caçar. Então, ele fazia exercício em jejum, né? Para caçar. O que ele comia? A carne quando ele conseguia. Se não conseguisse... E ele comia o quê? A comida mais natural possível, que a natureza dispunha. E porque agora a gente tem que ter essa modernidade cheia de industrializado, cheia de comida congelada. Por que a gente não pode botar mais a mão na massa? Tentar ter uma alimentação mais assim, livre, mais clean, né? Sim. Então, assim, para ver a importância com toda a modernidade. É por causa da praticidade. Com toda a modernidade, com toda a inteligência artificial, com tudo que a gente tem, botaram os médicos dentro da cozinha. E eu me vi olhando faca, coisa que eu nunca... E eu falei, não, gente, tá certo, eu tenho que reconhecer que eu tenho esse... Agora que também quero fazer um cordon bleu, né? Quero fazer um curso de medicina culinária avançada. Me interessei tanto, mas aí não tenho tempo, quer dizer que não é questão de não ter tempo, eu tenho outras prioridades. Então, nesse momento, né, eu apenas mudei um pouco alguma filosofia, não só de comer pouca caloria, mas de comer uma comida com valor nutritivo, de comer uma comida clean, uma comida saudável. E aí eu passei a comprar umas panelas mais caras, mais assim, que não solta zinco, panela de barro, panela de alumínio, umas panelas politicamente corretas. E passei a prestar atenção na faca que eu uso, na forma de armazenar alimento. Não precisariam fazer isso com os médicos, mas se estão fazendo, é porque vai fazer diferença lá na frente. Exatamente, alguma coisa tem aí. É isso aí. Ai, bom, mas muito obrigada. Obrigada a vocês, gente. Volte mais vezes. Voltarei. Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir a gente lá no Instagram, @essapod_. Tá crescendo bastante, né, o nosso Instagram. Tá crescendo o nosso Instagram, gente, que legal. E tá crescendo rápido, né? Dentro do @essapod_, você vai achar todas as nossas marcas aqui, nossas parceiras. Mas também segue lá, @gastadericia, você tem a @Romina_acessórios. Aqui minha pulseirinha, ó. Agora Pedra de Oliveiras. As suas pulseirinhas são da Pedra de Oliveiras. Então, ó, maravilhosa. Uma marca nova, mas ela já trabalha com essas pedras há muito tempo. E seu Instagram, fala aí. Meu Instagram é criscampelo_endo. Bom. É então, aberto, quem né? quiser, é aberto. Lá tem um link até com uma opinião de algumas pacientes. Vocês podem olhar, acho que no Doutoralia tem assim, um relato delas, fazem questão de falar. Legal. E aí a família vai aumentando. Isso aí. Obrigada, doutora. Obrigada.